Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira, agora no momento de entrevista. Estamos recebendo aqui o Marcos Ribeiro, secretário adjunto em Assuntos de Serviço, e o Eduardo Nascimento de Jesus, gerente do Escritório Regional do Sebrae de Botucatu. Bom dia a vocês, obrigado pela presença, viu? Muito bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Natália, bom dia o pessoal que está nos ouvindo aqui. É um prazer muito grande estar com vocês, podendo falar, né, sobre empreendedorismo, podendo falar um pouco do que a gente está fazendo lá na Prefeitura sobre desenvolvimento econômico. E antes de mais nada, parabenizar vocês, né, por um ano aí de obrigado, rádio, Marcos, pelo que vocês têm feito aqui, esse trabalho de comunicação com a cidade, né, de trazer boa informação. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Márcio, Ellen, Natália. Bom dia a todos os ouvintes aí, o pessoal que está conectado. Para o Sebrae é sempre uma grande satisfação a gente estar nos veículos de comunicação, falar do nosso trabalho, agradecer ao Marquinho e a Prefeitura de Botucatu, que são grandes parceiros do Sebrae. E a gente tem muita coisa boa para trazer para vocês aqui, da rádio, para quem está ouvindo e assistindo a gente pelas redes sociais. Muitas novidades aí para que a gente desenvolva a economia local através do empreendedorismo. Que legal, que legal. E a gente vai falar então dos MEIs, né? Que querem prestar serviço para a prefeitura, né? Qual que é o caminho para que realmente esse serviço aconteça? Esse trabalho, Márcio, é uma iniciativa do governo federal, Tá. chamado Contrata Mais Brasil. É um programa, é um marketplace, uma plataforma, né, que o governo federal desenvolveu e lançou. Existe uma lei, né, que é a lei das licitações, que é a lei 14.133, e dentro dessa lei foi feita uma instrução normativa, que surgiu esse ano, né, a partir agora de fevereiro, onde essa lei, essa instrução normativa, ela fala pra gente sobre o Contrata Mais Brasil, onde você consegue inserir os MEIs para poderem prestar serviços para os órgãos públicos de uma forma mais facilitada, sem toda aquela burocracia que a licitação pede. Tem toda uma documentação, prazo para contratação. Essa lei do contrato, essa plataforma do Contrata Mais Brasil, ela facilita, ela deixa a lei mais clara para esse pessoal, né, dos MEIs, mas ao mesmo tempo ela faz com que esses prestadores de serviço tenham mais acesso na hora de prestar o serviço para os órgãos públicos, como a prefeitura, por exemplo. E a tendência, Eduardo, é que com essa facilitação aumente o número de MEIs participando, né? Exatamente. Olha, para você ter uma noção, hoje no Brasil nós chegamos aí 16 milhões de microempreendedores individuais, né? Existe uma mística aí, existe um paradigma que a gente tem que quebrar. Não só para os MEIs, mas para todas as micro e pequenas empresas, né? Que é participar de licitações. Muitas têm dificuldades, muitas entendem que vender para o governo não é para elas. E muito pelo contrário, a gente trabalha, sensibiliza tanto a prefeitura para comprar do pequeno, como o pequeno para se preparar e vender para a prefeitura. E olha que curiosidade, dos 16 milhões de microempreendedores individuais que nós temos no Brasil, apenas 70 mil estão cadastrados, né? Estavam cadastrados até o ano passado, para vender para o órgão público. Então é pouco. Então o Contrata Mais Brasil, que essa foi a grande sacada do governo federal, vem democratizar e vem desburocratizar essa questão de compra e venda, né? De procura e oferta. Uhum. E há uma projeção da gente sensibilizar em todas as esferas do governo federal, municipal, estadual, para que as prefeituras, câmaras, né, enfim, todos se cadastrem nessa plataforma, aumentar de 6 bi para 554 bilhões essa demanda por contratação de serviços e bens comuns, que são carpinteiro, pedreiro, pintor, né? Eu até estava conversando com o Marquinho, hoje, para que um MEI venda para uma prefeitura, por exemplo, por dispensa de licitação, até um valor de 62 mil, né, Marco, por aí, as prefeituras podem comprar do MEI. Mas ainda exige uma burocracia, né? Papelada, o MEI tem que apresentar muitos documentos. E, assim, não estou falando que as prefeituras devem deixar de exigir. Sim, tem que contratar o que está mais e melhor preparado. Mas ainda se demora hoje de 15 a 30 dias um processo de contratação por dispensa. Imagina eu sendo administrador de um órgão público, eu quero fazer uma pintura de uma sala aqui, aí eu vou... Poxa vida, aquele serviço vai me custar 6 mil, 7 mil reais.
né? E aí, para fazer a contratação ainda demorar de 15 a 30 dias, é ruim tanto para mim, como é ruim também para o... Muita burocracia, né? Burocracia. E a plataforma, ela vem, como eu falei, desburocratizar isso. Porque até 5 dias a gente consegue finalizar o processo de contratação. Falando então de burocracias e de papelada, quais são os principais documentos para se cadastrar através dessa plataforma? Da plataforma é simples, né? A gente, inclusive, vai fazer... Eu vou falar da cerejinha do bolo aqui. A gente vai trazer aqui para Botucatu. Essa parceria foi super importante. A gente foi provocado pelo pessoal da prefeitura, que é o Contrata Mais Brasil. O que é esse programa do governo, o que é essa plataforma, como que ela funciona, né? E a gente tem uma área do Sebrae, que é a nossa área de políticas públicas. E nós temos o Felipe, que é o nosso consultor de compras governamentais, ele atende todo o estado, e a gente conseguiu trazê-lo aqui para Botucatu. Então a gente está recrutando todos os microempreendedores individuais aí de bens comuns, o Marquinhos vai falar daqui a pouco para vocês do nosso público, para que no dia, né, 29 de 4 de 2025, e agora desse ano, né, 29 de 4, das 19 às 21, lá no Sebrae, né, esse consultor ele tira essas dúvidas sobre quais são as documentações, mas são básicas, né? O que ele tem que comprovar? Ele tem o certificado de condição do MEI, que no momento em que ele se formaliza já sai o certificado, tem que estar em dia lá com o imposto de renda, tanto de pessoa física quanto jurídica. Então são as documentações básicas. Agora, como é que esses MEIs, esses microempreendedores, eles vão ter acesso a essa informação, essa oportunidade, a esse evento do dia 29, que é na próxima terça-feira? Como é que vocês vão fazer com que esses microempreendedores tenham acesso a essa informação? E quantos microempreendedores nós temos em Botucatu, Marcos? Muito bom. Márcio, hoje a gente levantou lá pela Secretaria de Desenvolvimento, hoje nós temos 15 mil MEIs em Botucatu. 15 mil. Desses 15 mil MEIs, dentro dessa lista, né, dos possíveis prestadores de serviço, porque o que a plataforma fez? Ela desenvolveu para que nesse primeiro momento esses pequenos reparos e manutenções sejam o alvo principal desses MEIs. Entendi. Então, pedreiro, pintor, carpinteiro, como o Du falou, são pequenos reparos que muitas vezes os órgãos públicos precisam, tem uma celeridade, como eles bem citou, às vezes um ar-condicionado precisa ser feita uma manutenção pontual naquele ar-condicionado. Então é aberto dentro da plataforma essa demanda, esse MEI que está cadastrado, ele recebe essa demanda via WhatsApp e ele põe a proposta dele lá, dando o match, como a gente fala, entre a proposta e aquilo que a prefeitura tem como demanda, ele é contratado. Então, desses 15 mil MEIs, 2.500 e alguma coisa, 17, quase 20% desses MEIs hoje estão habilitados a estarem prestando algum tipo de serviço para a prefeitura de Botucatu, no caso. O que a gente está fazendo, então? Estamos divulgando esse trabalho, né, junto aqui à rádio, estamos contatando alguns parceiros que têm esses contatos com os MEIs, como é o caso do Sebrae, que a gente tem hoje em Botucatu, né, que é a casa do empreendedor, a sala do empreendedor ali no Mercadão, onde a gente tem contato direto com esses MEIs, o próprio Sebrae aqui, que também fica lá. Então esses nossos parceiros já foram treinados, né? A gente já fez um treinamento prévio com eles, onde eles estão hoje habilitados para dar essas informações e trazer esse pessoal para o dia 29. A grande questão é realmente fazer com que esse pessoal saiba que eles podem prestar esse tipo de serviço, para que eles estejam lá no dia 29. Então esse é um grande canal de comunicação nosso, poder espalhar essa informação. Pessoal, você que é MEI, você que tem aí Ontem mesmo a gente estava divulgando nas minhas redes sociais, uma pessoa entrou em contato lá e falou: Marcos, eu sou engenheiro, eu presto serviço em determinada situação, como que eu faço? Aí deu uma explicação prévia para ele, falou: você pode estar indo lá com a gente no dia 29, onde a gente vai explicar em detalhes, vai estar esse pessoal do Sebrae explicando, e também o Murilo, que é aqui da Copel, né, que trabalha com a parte de licitações aqui em Botucatu, ele estará lá palestrando, né, nesse workshop, dizendo exatamente como fazer. Assim, é bem simples, como a Ellen perguntou, como que funciona, né? É bem simples, é uma plataforma, é um marketplace, como a gente disse, é um site, né? Onde a pessoa vai lá e se cadastra. Existe um passo a passo onde ela faz isso, então ela vai se cadastrar, inclusive pelo GovBR, ela coloca lá os seus dados, ela vai estar inserida nessa plataforma, naturalmente, a prefeitura vai lançar essa demanda, e como eu disse, né, por ele estar cadastrado e ele linkando lá que ele gostaria de receber as informações de quando surgirem propostas, ele naturalmente recebe no WhatsApp dele.
Então, o Márcio vai lá, se cadastra e recebe. Márcio, tem uma proposta aqui para fazer determinado serviço para a prefeitura. Você lança a sua proposta. E dentro da plataforma mesmo, você consegue se comunicar. Mas como que é essa proposta? Você tem urgência? Você não tem? Eu preciso do quê? É isso, aquilo, vai ser feito assim, assado. Então você tem e essa pessoa lança essa demanda dela, lança essa proposta dela. A prefeitura vai fazer essa análise dessas propostas e vai ver dentro das qualificações, né, tanto a qualificação desse profissional, né, desse MEI que está prestando serviço, quanto a necessidade de urgência que ela tem e até mesmo a viabilidade econômica. Vamos imaginar que existe a necessidade da limpeza do ar-condicionado. Aí eu lanço a minha proposta, ela ficou lá R$1.000. Aí o Du lança a proposta dele, ficou R$1.200. E aí o Márcio lança dele, ficou R$900. É a mais barata. Ganhei. Na teoria, seria a que ganharia. Mas o Márcio ele consegue entregar esse serviço, essa limpeza de ar-condicionado, daqui 6 meses. Porque o Márcio está cheio de serviço, ele consegue entregar 6 meses. A minha, que é a mais cara, R$1.200, eu consigo fazer a semana que vem. Então, de repente, a prefeitura olha e fala, cara, a minha urgência é para agora. Entendi. Então, eu preciso contratar agora esse serviço. Então, ela escolhe aquela de 1.200, por exemplo. E todo esse critério vai ser feito e avaliado por toda a equipe lá de licitações da prefeitura. Então, assim, a plataforma ela é simples. Então, a pessoa vai, ela se cadastra, tem até um passo a passo. A gente fez uma colinha aqui desse passo a passo. Então, ele acessa o GovBR. Depois que ele acessa o GovBR, ele completa esse cadastro dele com algumas informações que são exigidas lá pela plataforma. Ele acessa essas oportunidades, ele envia sua proposta e ele acompanha o resultado através, inclusive, desse WhatsApp que pode chegar para ele. É bem simples, não tem dificuldade e, como eu disse, o pessoal do Sebrae aqui, quanto o pessoal da Sala do Empreendedor, eles estão, inclusive, habilitados para, eu gostaria de prestar serviço, como que eu faço? Tem gente que tem dificuldade, né, Márcio? Claro. Puxa, eu sou um pedreiro aqui, eu sou um pintor, eu limpo ar-condicionado, mas eu sei muito bem fazer esse meu trabalho, mas eu não tenho muita facilidade com tecnologia. Como que eu faço? Ele vai lá na Sala do Empreendedor, ele vai lá no Sebrae aqui, a gente tem lá como auxiliá-lo a se cadastrar na plataforma. Eu acho que essa, Marcos, desculpa até interromper, Imagina. eu acho que essa deve ser a principal dificuldade. De repente a pessoa está ali trabalhando, ela sabe desenvolver o trabalho dela. Perfeito. E ela fala assim, nossa, eu não consigo, esse passo a passo eu não consigo fazer. Então a importância de vocês terem, mesmo na Sala do Empreendedor, também no Sebrae, ter essa oportunidade da pessoa ir dar pessoalmente, né, acompanhar o passo a passo, olha, você vai fazer isso agora, vai fazer isso. Pode ter certeza que ela tendo essa perspectiva de ter um ensinamento, de ter uma orientação, vai aumentar o número de MEIs que prestam serviço para a prefeitura. Exatamente. Pode ter certeza. Essa é a nossa ideia, fazer com que esses MEIs, porque isso, olhando agora para o lado prático, beleza, tem uma plataforma, é uma coisa legal e tal, mas olhando para o lado prático do município, né? O quanto a gente consegue, Márcio, fomentar a economia local a partir de uma ação como essa. Claro. Porque assim, como você disse, são diversos MEIs que muitas vezes estão hoje não conseguindo fazer essa prestação de serviço para um órgão público, por exemplo, e que passam então a ter essa possibilidade. Hoje a gente sabe, a economia ela está girando a todo momento, então esse MEI ele precisa estar olhando para todas as oportunidades. Então ele fala, não posso ficar só focado, sei lá, na minha lojinha aqui vendendo porta a porta. Ou eu não posso ficar só focado em ficar correndo atrás de novos clientes. Se eu tenho uma plataforma como essa, que, conversando com a minha esposa, até brincando, ela falou, isso é praticamente bater o serviço na sua porta, né? A gente olha, caiu o serviço do céu. Então você está lá. Você se cadastrou. De repente você está lá com o seu celular, pinta lá uma oportunidade. Prestar serviço para a prefeitura, uma limpeza de ar-condicionado, como a gente citou aqui. Ele vai lá e, poxa, que legal, vou me cadastrar aqui. Então, assim, ele está aberto a todos os canais e possibilidades. Ele está com a sua loja aberta, ele está prestando algum tipo de serviço, mas ao mesmo tempo ele também está numa plataforma que, de alguma forma, pode chegar para ele demandas, né? Então, assim, como a gente disse, ela gera essa economia local, ela fortalece e o papel principal do desenvolvimento econômico hoje de Botucatu é isso, buscar essas facilidades no desenvolvimento do comércio local, fazer com que o nosso comércio ele seja cada vez mais pujante, né? E essa é uma iniciativa muito proeminente para isso, né? A gente tem uma mensagem aqui da Fernanda Lopes, nossa ouvinte aqui. Legal. Ela perguntou, obviamente a plataforma é a nível nacional, né? Perfeito. Mas ela perguntou, como ela provavelmente não é de Botucatu, mas de alguma cidade da região, Perfeito. Ela está apta também a se cadastrar. E esse evento, no dia 29, ela pode participar sendo de uma cidade vizinha também?
Eu vou aproveitar aqui, Marcão. Pode. Eu vou falar, lógico, pode participar. Se é da cidade vizinha, venha pro evento. Tantos MEIs, eu estava conversando com o Marco, porque às vezes aqui a gente pode ter pessoas de prefeituras das cidades vizinhas que também estão conhecendo o Contrata Mais Brasil agora, Sim, né? Através dessa divulgação. Sejam bem-vindos, porque quanto mais MEIs, né, estiverem cadastrados e mais prefeituras cadastradas para comprar do MEI através dessa modalidade, vai ser bom para todo mundo, né? Complementando o que o Marcos trouxe, a plataforma já está ativa e hoje já está aberta a contratações de até R$ 12.545,11. Olha só, de repente o MEI está aí precisando de cliente. A gente fala que é ter acesso a novos mercados. Se cadastrou, lá no WhatsApp dele já pode pedir pode cair uma solicitação aí de demanda e pode ser de até R$ 12.500 aí aproximadamente. Então a gente fomentar o pequeno. Eu quero aproveitar aqui porque essa é a grande oportunidade da gente também tirar todo um preconceito que existe dos MEIs. Que ainda existe alguns preconceitos. Mas o cara abriu um MEI, né? Ele não é MEI e ele vai ficar fazendo coisa legal. Existem diferenças entre formal e legal, né? E aí também fica uma dica para os microempreendedores individuais, independente do seu município, tá? Hoje abrir um MEI é muito fácil, tá? Muito fácil. Você entra lá, né, no Gov, no portal do MEI, lá, seu CNPJ tá na tua mão e em 5, 10 minutos aí você abre uma empresa. Não basta apenas abrir. Quando você abre, você se formaliza. Mas a gente sempre pede, busque a prefeitura municipal. Porque é a prefeitura que decide o que pode e o que não pode acontecer no município. E aí você tem que ter o cuidado de não se formalizar, mas ser ilegal. Marquinhos, já aconteceu, eu já atendi muitos clientes, eu vim de São José, mas eu tive um caso de um município onde a atividade de ambulante não era permitido lá, né, de alimentação ambulante. E foi um caso de um senhor que eu lembro que eu atendi, da cidade de Paraibuna. E ele abriu como venda de alimentos, lá, né, comércio ambulante de alimentos. O carrinho comprou lá o seu trailer lá do cachorro quente e montou atividade no quintal da casa dele para a rua ali para vender. E aquela atividade não podia ser exercida no especificamente naquele município. Né? Porque o município ele legisla o que pode e o que não pode acontecer. Perfeito. Né? Então, essa falta da consulta, né, ao órgão responsável fez com que a fiscalização, infelizmente, lacrasse o estabelecimento dele, pequeno estabelecimento dele. Você pode ter sua mercadoria até, né? Apreendida, sim, é verdade. Então, assim, busque essa informação. Assim, primeiro ponto, a gente pede, busque o Sebrae. Quer abrir um MEI? Ou tem um MEI que tá com dúvida, busca lá o Sebrae para orientações e vá até a prefeitura. Em Botucatu, esse espaço bacana que a gente tem lá no Mercadão, que a gente já tem sala do empreendedor, tem o Sebrae, fala que é um poupa-tempo empreendedor ali, né? Já tem todas as informações para tanto formalização quanto gestão de negócios. Fica essa dica que é super importante. O Márcio, só um detalhezinho que a Ellen perguntou, né? Se outras pessoas podem participar, sim, elas podem se cadastrar, como eu disse, né? A plataforma ela é aberta para nível nacional, né? E inclusive as prefeituras elas fazem esse acesso, né? A prefeitura também ela tem que se habilitar lá para poder colocar as vagas. Então, se a prefeitura, de repente, de uma cidade vizinha ainda não se habilitou, ela também tem essa possibilidade. Então, ela vai lá, ela se cadastra, a prefeitura ela se cadastra na plataforma e diz, eu tenho interesse em disponibilizar algumas das minhas demandas aqui na plataforma. Então, ela se cadastra do mesmo jeito que o MEI, ele se cadastra e coloca lá as suas regulamentações, né? A própria prefeitura também faz isso. Então, assim, é uma dica também, né, do Sebrae em relação às demais prefeituras. Puxa, como que eu faço? Então, eu vou demandar, então, as minhas coisas ali nessa plataforma. Então, também outras prefeituras precisam também, às vezes a Sabrina, né? Fernanda. A Fernanda colocou e ela falou, de repente a minha prefeitura ainda não está cadastrada com oportunidades. É uma oportunidade da prefeitura se cadastrar. A cidade de Botucatu já está cadastrada. Né? Nós já fizemos essa adesão à plataforma. Nós já demandamos, inclusive, lá, já contratamos por ela. Então, Botucatu já está um pouquinho na frente aí de alguns municípios e de algumas cidades até do Brasil já fazendo. Porque, assim, como a gente disse, é muito novo, é recente. Foi agora em fevereiro que começou isso. Mas a gente já começou com alguns passos à frente. Que legal que a Fernanda pode se cadastrar e poxa, a prefeitura dela pode não estar cadastrada, mas pode ter uma demanda do governo federal, governo estadual, ser cadastrado para o município. Então, comprar caneta, comprar papel, dependendo da atividade dela, pode atender. Sim. Eu vou deixar, a gente
um contato, vou deixar meu contato corporativo aqui e vou abrir, porque deve ter muita gente que está ouvindo e fala assim, pô, eu quero participar, mas como é que eu faço a inscrição? Então assim, manda o WhatsApp para 14 991280033, esse é o contato corporativo, né, da gerência do Sebrae aqui de Botucatu. Me manda o WhatsApp, só fala que quer participar, que eu vou encaminhar para a equipe vai fazer a inscrição de vocês para o evento e vai oferecer maiores informações sobre localização, vai ser no Sebrae aqui de Botucatu. Bom? Agora, a expectativa de vocês é que realmente o número aumente de MEIs que possam se cadastrar, porque passa a ser uma alternativa bastante interessante, né? Tendo a possibilidade de tirar dúvidas lá no mercado municipal, lá no Sebrae e tudo mais. Bom, eu estou apto agora, é só aguardar, eu estou me qualificando para essa vaga que possa vir a acontecer e tudo mais. A expectativa de vocês é muito grande que esse número que você falou, no caso de Botucatu, de 15 mil microempreendedores, em torno de 2 mil e pouco por enquanto ainda cadastrados, que ele aumente com essa divulgação dessa oportunidade? Com certeza, Márcio. A gente entende que, assim, como a gente disse, né, o mercado ele está para os empreendedores como um grande mar, né? Então, a partir do momento que eu enxergo as oportunidades e quero abraçá-las, né? Então, assim, a tendência é que a gente tenha, assim, esse aumento, né, de MEIs que precisem prestar serviço para a prefeitura e que, a partir das demandas surgindo, né? Porque daí a tendência é essa, né? Eu vou começar a procurar olhar lá na plataforma e ver, puxa, a Botucatu está com bastante demanda. Então, se Botucatu também começa a não demandar tanto, então o pessoal também olha para isso. Vai falar, poxa, mas eu olho lá, só tem uma vaga, então acho que não está sendo tão interessante. Mas se Botucatu começa a demandar isso de uma forma maior, naturalmente os MEIs olhando para aquilo, porque isso é um grande telefone sem fio, né? A gente vem aqui, a gente fala, e aí na prática, a hora que começar a acontecer, é que as pessoas vão começar a acordar para a possibilidade e vão começar a ir atrás. Então a tendência é sim, aumentar esse número e, como o Du falou, é aumentar de uma forma qualitativa e não apenas quantitativa. Porque muitas vezes você tem esse número pseudo aí de 15 mil, às vezes pode ser um pouco só de quantitativo. Eu tenho, eu vou lá, vou abrir um MEI e vou deixar a linha aqui aberta. Então às vezes o cara, ele é um MEI, mas ele também trabalha paralelo em alguma outra coisa. Então, assim, ele não está efetivamente 100% naquela atividade MEI dele, né? Ele está ali, é um bico para ele. Mas tem pessoas que vivem exclusivamente disso. Ele só, puxa, você tem o exemplo aqui da limpeza de ar-condicionado. Então a pessoa vai lá, cara, eu faço isso o tempo todo. Eu o tempo todo tô prestando... É a minha atividade principal. É a minha atividade principal. Exato. Agora, tem pessoas que não, falam, eu aprendi, eu fiz um curso lá, eu aprendi a limpar ar-condicionado. Mas eu também trabalho numa indústria aí da cidade, num horário comercial e nos finais de semana eu faço esse tipo de trabalho. Então, a gente entende que também a parte qualitativa desses MEIs, ele vai ser muito importante. Porque a partir do momento, como o Du falou, é que eu não só abri o MEI, mas eu estou organizado como MEI, eu estou habilitado de fato. Porque ali, como a plataforma mesmo, ela vai trabalhar essa qualificação, né? Falou, poxa, o cara se cadastrou, mas ele não entregou o serviço, ou ele só se cadastrou, fez uma proposta, mas na hora que eu fui contratar ele desistiu. Então, vai ter essa avaliação. Então, trabalhar qualitativamente esse aumento de MEIs é a nossa prioridade também. Exato. É fazer esse filtro também para que muitos MEIs, dentro desse do dia 29, inclusive, a gente vai explicar muito em detalhes isso. Não é só ser MEI, mas é estar qualificado. Então, às vezes, você tem lá uma necessidade de algum tipo de alvará, alguma coisa. Como que tá isso? Tá ok? Tá 100%? Então, o Sebrae tá aqui para isso, 100% dar todas essas orientações. Mas, como eu disse, né, não só aumentar em quantidade, mas aumentar em qualidade também a prestação desses servidores. Agora, Exato. baseado no que a ouvinte ligou aí, né? Outras prefeituras, é muito rápido, por exemplo, outras prefeituras querendo se cadastrar junto a esse novo programa do governo federal, é muito rápido? É muito rápido. A plataforma ela tá aberta, né? Então é só você fazer. Do mesmo jeito que o MEI ele faz um cadastro de forma simples, a prefeitura também ela se cadastra de forma simples lá. Tem algumas pontuações que ela precisa se habilitar lá para colocar, né, em relação à documentação e tudo mais. E basicamente colocar as suas demandas lá. O que acontece é que muitas vezes as prefeituras elas não enxergaram as demandas ainda que podem ser colocadas nessa plataforma.
Então, o importante é isso. Porque a partir do momento que ela começar a acontecer, é como a gente disse, né? São pequenos reparos, são pequenas manutenções, e que isso, como a gente falou, de forma rápida pode ser realizado, uma limpeza do ar-condicionado, há uma creche lá no bairro X que precisa de, sei lá, de um reparo elétrico numa situação lá. Então, para a prefeitura abrir uma licitação, para vir uma empresa, como o Du falou, né? Todo aquele processo burocrático que naturalmente aconteceria num processo de licitação, com a situação do MEI, do Contrata Mais Brasil, facilita. Então, naturalmente, a prefeitura vai começar a utilizar mais desse tipo de plataforma. Fala, poxa, então, para que eu vou fazer... Ele vai fazer, talvez, puxa, eu preciso limpar todos os ares condicionados de uma determinada secretaria, e aí eu preciso mesmo, sei lá, 200 aparelhos. Puxa, então eu preciso passar por um processo de licitação, trazer uma grande empresa para lá. Agora, se for um pequeno reparo, um pequeno detalhe, a prefeitura ela vai se usar dessa plataforma, e o que vai fazer, então, com que as demandas aumentem. Aumentando as demandas, você tem também aí um aumento de MEIs que possam prestar esse serviço. Possibilidade de um ganho maior, inclusive. Um ganho maior, inclusive. Uma plataforma nova, né, que começou em fevereiro. Mas tem alguma área em específico que tenha tido maiores demandas? Na verdade, assim, a área de demanda está relacionada a essa parte de prestadores e serviços como um todo mesmo, né? Então, desde um serviço, sei lá, de repente, de jardinagem, capinagem, que a prefeitura precise numa praça ou num campinho, até mesmo, como eu disse, né, ar-condicionado, pintura. Então, estão relacionados exclusivamente para esse tipo de público. Em um segundo momento, a própria plataforma ela explicita isso, e em um segundo momento ela vai começar a abrir não só apenas para MEIs, mas como para ME, EPP e outras qualificações de empresa, e também para outros tipos de demandas. Então, por exemplo, eu não só presto serviço, mas eu vendo um produto, um aparelho. Então a prefeitura gostaria de comprar um ar-condicionado. Então não só prestar serviço de limpeza, mas vender um ar-condicionado. Em grande quantidade, né? Em grande escala. Hoje não é possível. Hoje a plataforma não está aberta para isso. Mas ela tem esse passo a passo de que, num segundo momento, esses tipos de serviço ou de compras, né, vão ser habilitadas também na plataforma. Hoje ela está exclusivamente para prestadores de serviço, pequenos reparos e manutenções. É que a gente chama de bens e serviços comuns, né? Existe uma categoria na licitação que engloba todos esses serviços. Perfeito. Só ponderando uma coisa que o Marco falou, vocês trazem muito essa questão, né? A gente fala muito do MEI hoje. E a importância ainda, né, da gente fomentar essas vendas para os MEIs hoje para que eles cresçam. Perfeito. Né? Isso é super importante, que é essa questão de economia local, deixar o recurso no município. Hoje o MEI é aquele que fatura até R$81 mil no ano, né? E aí ele vendendo para a prefeitura, óbvio, ele tem que emitir a nota fiscal. Né? Por lei, ele tem essa obrigação. O que a gente deseja? Deseja que surjam mais MEIs, mas que surjam mais MEIs não por necessidade, mas por oportunidade. Perfeito. O empreendedorismo ele tem muito isso, né? A maioria das empresas que quebram foram negócios que surgiram por necessidade. Eu fiquei desempregado, ou eu preciso ganhar dinheiro e eu começo a fazer alguma coisa. Quando a gente enxerga uma oportunidade, a chance maior de dar certo, ela acontece. Né? Então, assim, a gente deseja que o MEI hoje ele comece, ele pode ter um funcionário, caso ele queira, né? Ele comece vendendo para o poder público, e aí faturando mais, ele se estruture, o Sebrae está aqui para ajudar, né? E ele passe a virar uma micro e pequena empresa ME ou EPP, que é a que fatura até 4 milhões e 800 no ano. Poder empregar mais, né? Poder pegar mais serviços, quem sabe nessa segunda etapa da plataforma, empregar pessoas daqui de Botucatu. Tem acontecido isso, Eduardo, essa mudança, né, do pessoal sair do microempreendedor para de repente entrar numa ME? Nós tivemos muitos casos de desenquadramento do MEI de MEI para ME, né? Então, assim, se a pessoa ela passa de R$81 mil ano, né, declarado, ela vai ser uma ME, daí até 360 mil ano. Então, assim, como que ocorre ainda essa transição de MEI para ME? Se eu ultrapasso esse valor em até 20% acima do permitido, né, eu vou virar uma ME no ano que vem. Eu posso já fazer toda a solicitação, mas no ano que vem eu viro uma ME, aí eu vou pagar sobre nota emitida 4% se for comércio, 4,5% se for indústria,
né? E 6% se for serviço. Alíquotas básicas do Simples Nacional. Mas o MEI também deve estar atento ao seguinte: se ele ultrapassar os 20% acima do limite permitido de 81 mil de faturamento no ano corrente, ele já tem, e aí é obrigação dele, tá? Tem que avisar a Receita lá e solicitar a mudança para ME ainda no ano corrente, né? Ainda dentro do ano que a gente está, do período, ano né? vigente, Do limite, do ano vigente. Vigente. Então, é super importante que o MEI esteja atento a essas questões. Mas crescer é bom também, né? Por oportunidade é bom. Então, se aquele rapaz que de repente ele está fazendo um bico, né? Você trouxe lá, né? De pintura, e ele enxerga que, poxa vida, ele quer empreender, ele tem o desejo, e ele vislumbra através de um planejamento que ele vai ter um maior faturamento e maior prolabore para ele, né? Como uma atividade de MEI em relação ao serviço dele, já que ele pode trabalhar até de carteira assinada, ele pode escolher ser um empreendedor. Ele pode chegar a isso como uma oportunidade e crescer. Então o Sebrae ele vem ajudar nesse processo também. Bom, para a gente encerrar, gente, é bom a gente sempre dar o contato no final. O pessoal acompanhou, perdeu na hora que o Eduardo falou o contato dele, o WhatsApp. É melhor a gente colocar novamente esse contato para o pessoal que acompanhou o nosso bate-papo, bastante interessante, né? A importância de você, de repente, estar desempregado, saiu do CLT, abra a sua microempresa, você vai ter as garantias, inclusive, né? E tudo mais. Agora, para poder ter essa oportunidade de ser contratado nesse novo programa do governo federal, quais são os contatos para tirar dúvida? Tá, eu vou deixar novamente o meu contato aqui corporativo, que é o 14 99128 0033. O que eu peço? Manda um WhatsApp e mande sua necessidade. O que eu vou fazer? Eu vou encaminhar para a equipe, né? E o Sebrae aqui, se for o caso também, entrar em contato com vocês, tirar a dúvida de vocês referente ao MEI, né? Caso seja, e também sobre o Contrata Mais Brasil. E aí é importante, nesse mesmo contato que o Du passou, é onde as pessoas podem se cadastrar para poder participar da palestra no dia 29. Então essa palestra vai acontecer no dia 29, terça-feira que vem, às 19 horas, lá no Sebrae. Então o pessoal se cadastra. Hoje nós já temos aí uma boa demanda de inscritos, passando ali de 40 pessoas inscritas. A gente espera chegar pelo menos a umas 100 pessoas ali, mas se a gente ampliar esse número, a gente tem como levar esse pessoal para um outro. Mas ali no Sebrae a gente consegue atender até essas 100 pessoas. Se a gente entender que essa demanda foi muito maior, a gente consegue trabalhar um outro espaço ali. Mas a gente está esperando em torno de 100 MEs lá, MEIs, né, perdão, 100 MEIs lá, para que a gente possa falar para eles como vai ser mais em detalhes essa plataforma, auxiliá-los, aqueles que tiverem algum tipo de necessidade, até mesmo ali no dia, né? Então, poxa, como que eu faço? Eu queria me cadastrar agora. Então vem aqui, a gente vai pegar na mão, vamos te ajudar e vamos te colocar na plataforma. E aí o contato, como o Du falou, o pessoal se cadastra lá, faz a adesão e esperamos todos lá no dia 29 para poder fortalecer ainda mais aí o comércio local de Botucatu. Bom, nós recebemos aqui o Marcos Ribeiro, secretário adjunto em Assuntos de Serviço, e o Eduardo Nascimento de Jesus, gerente do Escritório Regional do Sebrae de Botucatu. Muito obrigado a vocês pela presença, sucesso, disponha aqui da Prever FM, viu? A gente agradece, né, em nome de toda a equipe do Sebrae, o convite, do Márcio, Ellen, Nath, obrigado por estar com a gente aqui. Marcão, vai ser um sucesso esse evento e que seja o primeiro de muitos. Que é legal, a gente tem 33 escritórios regionais do Sebrae no estado de São Paulo e essa ação está sendo inédita aqui em Botucatu. Que legal. A gente está conseguindo trazer pela primeira vez. Então, obrigado e todos estão convidados a estarem com a gente aí. Muito obrigado. Bom dia a vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.